Você já ouviu falar dela, mas provavelmente nunca parou para pensar no seu verdadeiro papel. Ela aparece em uma linha discreta das Escrituras e depois some no silêncio, como um sussurro abafado pela eternidade. Quem foi a mulher que dormiu com o homem mais temido da terra? A esposa de Caim não era apenas uma figura esquecida, ela foi o ventre que deu continuidade à maldição. Uma mulher proibida, cuja identidade foi enterrada junto com os mistérios mais sombrios da Bíblia. E é justamente esse silêncio que grita por respostas. Por que a Bíblia não nos diz o nome dela? Seria esse esquecimento proposital um tipo de julgamento divino? Ou há algo tão sombrio por trás de sua história que o próprio Espírito Santo preferiu ocultar? Este vídeo é um mergulho profundo nesse mistério não revelado. Vamos atravessar os limites da narrativa tradicional para investigar o que ninguém ousa perguntar. Quem foi realmente a esposa de Caim? E por que sua história ecoa como um alerta silencioso até os dias de hoje? A mulher esquecida da Bíblia talvez seja mais relevante hoje do que nunca. Num tempo em que alianças espirituais perigosas são formadas com base em aparência, desejo ou rebeldia, entender essa união amaldiçoada pode abrir os nossos olhos espirituais. Afinal, quantos ainda hoje se casam com a maldição sem perceber? Quantos vivem como Enoque, não o que andou com Deus, mas o filho da rebelião? Essa história é uma chave espiritual para discernir o invisível. Prepare-se para um conteúdo que vai além da curiosidade. Aqui você vai encontrar personagens ocultos das Escrituras, reflexões que incomodam e revelações que desafiam os limites da sua fé. Se você ama as curiosidades bíblicas escondidas, este vídeo é um verdadeiro mapa do tesouro espiritual. Mas não espere uma resposta pronta. O que está prestes a ser revelado pode mudar sua visão sobre toda a genealogia do pecado. Então, já deixa o like agora mesmo e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode ser o vídeo mais impactante que você já viu sobre Gênesis. E não se esqueça, há histórias que não foram apagadas da Bíblia. Foram escondidas para quem tem olhos espirituais para enxergar. E hoje você vai descobrir por quê. A Bíblia é um livro que revela, mas também oculta. E uma das maiores ausências gritantes é o nome da esposa de Caim. Como uma mulher que gerou uma linhagem maldita, que colaborou com o nascimento da cidade de Enoque, pode ser esquecida pelas Escrituras? Ou será que esse esquecimento é justamente a forma mais poderosa de julgamento? O silêncio de Deus aqui não é um descuido, é uma sombra sagrada, um aviso selado com mistério. A mulher que compartilhou o leito com o homem marcado pela maldição de Deus não teve seu nome escrito. Isso já diz muito. No mundo bíblico, nomes significam identidade, propósito, destino. Quando um nome é omitido, algo está sendo escondido ou protegido. Ela foi apenas uma peça no plano do Altíssimo, ou uma ameaça que o próprio céu preferiu apagar. O que há por trás dessa mulher proibida, cujo ventre daria origem a uma geração de rebeldes? É possível que essa mulher tenha sido mencionada em textos apócrifos, tradições judaicas antigas, ou até teorias esquecidas da teologia. Mas a Bíblia, inspirada por Deus, escolheu o caminho do silêncio. Isso nos força a prestar atenção não no que está presente, mas no que está ausente. Esse tipo de lacuna não é comum, ela é carregada de peso espiritual. E quando o céu se cala, o inferno muitas vezes tenta preencher a lacuna com especulações. Será que o próprio silêncio foi a maneira de Deus proteger a humanidade de cultuar o nome de alguém que desafiou o céu? Talvez. Ou quem sabe essa seja mais uma das curiosidades bíblicas escondidas, onde o mistério serve de alerta. A marca de Caim não foi apenas física, foi um código de condenação. E a mulher que o escolheu, que se uniu a essa aliança espiritual, foi julgada sem precisar ser nomeada. Esquecimento, neste caso, pode ser o maior castigo.
O mais perturbador é pensar que ela não foi apenas esquecida, ela foi retirada da narrativa, como um nome apagado da história. Como se sua existência fosse uma lembrança incômoda daquilo que acontece quando se escolhe o amor errado. Essa mulher representa milhares que hoje dormem com a maldição sem saber. O silêncio sobre ela não encerra o assunto. Pelo contrário, é o que dá início ao maior de todos os alertas espirituais. E ele começa agora. Caim não foi apenas o primeiro assassino da humanidade. Ele foi o primeiro homem a carregar em si o peso de uma maldição divina. Depois de matar seu irmão Abel, Deus não o destruiu, mas o marcou. Essa marca de Caim não era um símbolo de proteção, mas uma evidência visível da sua separação do sagrado. Rejeitado pelo céu e banido da presença do Senhor, ele se tornou o pai da rebelião espiritual. A partir dele, a humanidade conheceria o pecado como herança. É nesse cenário sombrio que surge a pergunta: como um homem amaldiçoado conseguiu atrair uma mulher? O que levou alguém a se unir àquele que havia matado sangue do próprio sangue? Essa união amaldiçoada entre Caim e sua esposa não pode ser vista como algo romântico. Foi uma aliança espiritual entre o exilado e a ousada, entre o marcado e a mulher proibida. O amor aqui não redime, ele corrompe. Esse casamento não salvou Caim, apenas selou o destino de sua descendência corrompida. Pense comigo, se Caim é a raiz de um sistema de rebelião, o que sua esposa representa? Ela não o escolheu por ignorância. Ela sabia quem ele era, sabia da maldição de Deus sobre ele. E ainda assim, decidiu se unir a esse legado de trevas. Talvez por paixão, talvez por desafio, ou talvez por um tipo de amor cego que se transforma em aliança com o juízo. Esse é o tipo de escolha que ainda hoje vemos. Pessoas que rejeitam a bênção para seguir o brilho sedutor da rebeldia. Caim, ao lado de sua mulher, ergueu uma nova vida, mas foi uma vida fora da promessa. Um casamento fora do Éden, longe do sopro divino. Ele se tornou o arquétipo do homem que constrói civilizações com as próprias mãos, mas sem o favor de Deus. A cidade de Enoque não foi fundada para Deus. Foi construída como monumento ao orgulho humano. E essa construção começou com uma cama compartilhada entre dois corações em guerra com o céu. Enquanto Adão e Eva choravam a morte de Abel, Caim e sua esposa plantavam as sementes de uma geração de rebeldes. O contraste é brutal. Um casal que gerou vida dentro do Éden e outro que começou uma linhagem maldita fora dele. O que começou com um assassinato agora se tornava herança. E no ventre daquela mulher cresceria o eco de um crime que o mundo inteiro pagaria no futuro. Mas antes de falarmos do ventre, precisamos descobrir quem era ela. Se a esposa de Caim não teve seu nome revelado, então quem ela era? A pergunta que ecoa há milênios encontra diferentes respostas em teorias apagadas, relatos apócrifos e tradições rabínicas pouco exploradas. A mais chocante delas é também a mais provável. Ela seria uma filha de Adão, ou seja, irmã do próprio Caim. Sim, isso implica em um casamento entre irmãos, algo que hoje soa impensável, mas que, no contexto da humanidade caída, era uma consequência do colapso da criação, um reflexo direto do pecado hereditário. Essa hipótese é aceita por muitos estudiosos antigos, justamente porque não havia outras opções viáveis para a multiplicação da humanidade. Mas o problema não é biológico, é espiritual. Essa união representaria a fusão de duas linhagens corrompidas, onde o pecado não apenas se repete, ele se intensifica. O útero da mulher proibida seria, então, o primeiro laboratório da corrupção da alma. A geração de rebeldes nasceria não apenas da desobediência de Caim, mas da complacência de uma irmã que o escolheu. O silêncio da Bíblia pode ser um escudo contra a normalização do incesto como ciclo do pecado original. E talvez por isso essa mulher tenha sido apagada do relato,
para que sua história não se tornasse um modelo a ser seguido, mas sim um enigma a ser temido. Alguns manuscritos sugerem nomes como Awan ou Luluá, mas nenhum deles carrega autoridade bíblica. O que nos resta é a névoa, e nela a pergunta que fere como espada: que tipo de mulher aceita ser o início de uma união amaldiçoada? Mais do que uma esposa, ela foi uma cúmplice. Uma mulher esquecida na Bíblia, não porque Deus se esqueceu dela, mas talvez porque o julgamento do Altíssimo tenha decretado que o seu nome não era digno de ser lembrado. Isso muda a perspectiva. Essa não é apenas uma história de amor proibido. É o começo de uma aliança espiritual destrutiva, da qual nasceriam figuras como Lameque, o primeiro polígamo e assassino confesso. E tudo começou com uma decisão silenciosa: a escolha de Caim. Agora, pense comigo. Será que esse padrão se repete até hoje? Quantas mulheres perigosas da Bíblia foram marcadas não por atos visíveis, mas por suas alianças secretas? Quantos homens e mulheres atualmente fazem parte de descendências corrompidas porque entraram em relacionamentos fora da bênção? A esposa de Caim pode estar mais presente do que imaginamos. Não em carne e osso, mas em atitudes, padrões e escolhas. E isso nos leva a algo ainda mais inquietante. Por que ela o escolheu? Amor ou provocação? A escolha da esposa de Caim não pode ser lida como um simples romance ancestral. Ela não se deitou com qualquer homem. Ela escolheu o amaldiçoado, o rejeitado por Deus, o assassino de sangue inocente. E isso transforma sua decisão em algo mais profundo do que paixão. Foi desejo espiritual disfarçado, uma atração que flertava com o abismo. Um amor que desafia o céu, selando não apenas um relacionamento, mas uma aliança com as trevas. Essa mulher olhou para o homem que carregava a marca de Caim e se aproximou, não por ingenuidade, mas por algum tipo de identificação. Talvez visse nele um espelho de sua própria rebeldia, ou talvez estivesse seduzida pelo poder sombrio de alguém que havia enfrentado o próprio Deus e continuava vivo. Essa união não foi fruto de bênção, mas de rebelião espiritual. Era como se, ao se unirem, estivessem gritando ao céu: não queremos a tua aprovação. Há algo de perturbador em histórias como essa, porque elas continuam acontecendo. Todos nós conhecemos exemplos de amores tóxicos, onde a pessoa escolhe o que é destrutivo, sabendo exatamente o que está fazendo. São relacionamentos que alimentam a carne e matam o espírito. Foi isso que aconteceu com a esposa de Caim. Ela não apenas aceitou a maldição de Deus, ela se apaixonou por ela. E juntos criaram a linhagem maldita que povoaria a cidade de Enoque. A Bíblia está cheia de casais assim. Pense em Acabe e Jezabel, um rei fraco e uma mulher dominante que juntos profanaram o altar do Senhor. Ou Sansão e Dalila, um homem ungido que caiu nas mãos da beleza que servia ao inimigo. Essas histórias são mais do que dramas antigos, são alertas espirituais vivos, chamando atenção para o perigo de se unir a quem carrega uma marca de condenação. Caim e sua esposa foram o primeiro reflexo desse padrão devastador. Então, fica a pergunta: quantos de nós, hoje, estamos em relacionamentos que desafiam a santidade? Quantos estão casando com a maldição por impulso, carência ou orgulho? A mulher proibida que escolheu Caim não morreu. Ela ainda vive nos erros repetidos de quem se alia ao juízo por amor. E é aí que entendemos. Esse não foi apenas o primeiro casal pós-Éden. Foi o primeiro casamento contra o céu. E o impacto dessa união ainda ecoa pela eternidade. Adão e Eva se casaram no Éden, sob o olhar direto de Deus. Mas o casamento de Caim e sua mulher proibida aconteceu no exílio, longe da presença divina. Foi a primeira aliança matrimonial feita fora do paraíso, sem bênção, sem direção, sem santidade. E isso já carrega um peso espiritual gigantesco. Esse foi o início do casamento fora do Éden.
a primeira aliança espiritual corrompida da humanidade. Um gesto silencioso, mas com ecos eternos. O que essa união representa? Uma provocação, uma espécie de "nós vamos continuar mesmo sem ti, Deus". Foi um ato simbólico de rebelião sagrada. Se o casamento é uma instituição divina, então esse foi o primeiro casamento debaixo da maldição. Eles não disseram votos, mas selaram com o corpo uma decisão que afastaria ainda mais a humanidade da vontade do Altíssimo. E o fruto dessa escolha foi a cidade de Enoque, o primeiro grande projeto humano sem Deus. Esse casal não construiu uma tenda, construiu uma civilização. Caim, com as mãos manchadas de sangue, e sua esposa, com o ventre da corrupção, fundaram a cidade que receberia o nome de seu filho, Enoque. Não o justo que andou com Deus, mas o primogênito da descendência corrompida. A fundação dessa cidade não foi celebrada com louvor, mas erguida sobre o luto e a independência espiritual. Era o mundo dizendo a Deus: vamos continuar sem ti. Aqui temos um paralelo sombrio. Caim e sua esposa como uma inversão de Adão e Eva. Adão recebeu uma mulher das mãos de Deus. Caim escolheu a sua por conta própria. Eva foi formada pela obediência divina. A esposa de Caim surgiu da rebeldia humana. Eles são os Adão e Eva às avessas, o início de uma humanidade que não nasce da bênção, mas da transgressão. E é exatamente nesse ponto que o mundo começou a se afastar, até chegar ao dilúvio. Agora, imagine o peso dessa união. Não foi apenas um casal, foi o nascimento de uma cultura, uma aliança espiritual amaldiçoada que se manifestaria em valores, estruturas, comportamentos e legados. O casamento de Caim não criou só uma família, criou um sistema, um modo de vida onde Deus não é necessário, onde o pecado é herdado e onde o julgamento é apenas questão de tempo. Mas tudo isso começa com uma mulher e uma decisão, e o que ela fez depois muda tudo. A Bíblia diz que Caim edificou uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Mas o que poucos percebem é o papel essencial da esposa de Caim nesse processo. Ela não foi apenas uma figura passiva, ela foi cofundadora da civilização corrompida. Sua feminilidade, sua força, seu ventre que gerou a corrupção, tudo isso moldou a essência da cidade. A cidade de Enoque não foi apenas um lugar geográfico. Ela foi um símbolo espiritual, o útero da rebelião coletiva. Imagine a cena. Do deserto do exílio surge um povoado, muros, tendas, estruturas, mas sem altar. A cidade nasce sem oração, sem consagração, sem Deus. A mulher proibida, ao lado de Caim, participou da construção do primeiro império humano sem o toque divino. Foi o nascimento de uma cultura baseada na autonomia, no orgulho, no afastamento do Altíssimo. Uma cidade edificada sobre um casamento quebrado. Uma cidade gerada no ventre de quem escolheu o juízo. Essa mulher, esquecida pelo texto sagrado, foi a mãe espiritual da cultura da perdição. Ela representa todas as mulheres que não apenas se unem ao erro, mas o multiplicam. Seu papel na fundação da cidade de Enoque é como o da mulher de Ló, alguém que carrega dentro de si a semente de um mundo que Deus não aprova. Não se trata apenas de geografia, mas de ideologia. A primeira cidade da Bíblia é também a primeira expressão coletiva da rebelião espiritual. Há algo poderoso e perigoso na figura feminina nas Escrituras. Quando uma mulher está alinhada com Deus, ela gera vida, sabedoria e libertação, como Débora ou Esther. Mas quando se une à maldição de Deus, ela pode fundar impérios sombrios, como Jezabel. A esposa de Caim se encaixa nesse último grupo, uma das mulheres perigosas da Bíblia que ajudou a erguer estruturas que desafiam o céu. Ela não matou ninguém, mas colaborou para que muitos se perdessem. E essa cidade continua viva, não fisicamente, mas espiritualmente.
Está presente nas sociedades que rejeitam a verdade, nas culturas que glorificam a força humana e desprezam a dependência de Deus. A cidade de Enoque se tornou o símbolo do que o homem pode construir sem o Criador. Mas tudo isso começou com uma união, um casamento fora do Éden, uma aliança espiritual perversa e uma mulher que escolheu fundar o futuro nas sombras da maldição. O ventre da esposa de Caim não gerou apenas filhos, ele deu à luz um sistema. Enoque, o primogênito, tornou-se o nome da primeira cidade maldita, o símbolo da civilização sem Deus. Mas não foi só ele. Da sua descendência corrompida veio Lameque, um homem ainda mais ousado que Caim, polígamo, arrogante e assassino confesso. O padrão se intensificava. Cada geração não apenas herdava o pecado, ela o aprimorava. Era o início do pecado hereditário como cultura. Lameque não teve uma, mas duas esposas, quebrando mais um princípio divino. Ele matou um homem e se vangloriou disso em forma de poesia. Isso não é só degeneração moral, é rebelião espiritual celebrada. E tudo isso nasceu do ventre da mulher que ousou se unir ao homem marcado. Essa mulher proibida não apenas aceitou a maldição, ela a multiplicou. Seu útero tornou-se o solo fértil de uma geração de rebeldes. Um povo que não apenas ignorava a voz de Deus, zombava dela. Mas a Bíblia dá pistas de que essa linhagem maldita se misturou com figuras ainda mais sombrias no futuro, os vigilantes caídos. Alguns estudiosos sugerem que a corrupção espiritual iniciada por Caim abriu as portas para o surgimento dos nefilins, gigantes que aterrorizariam a terra antes do dilúvio. Coincidência? Difícil acreditar. Quando o pecado se torna herança e a rebelião se torna tradição, o mundo espiritual responde com manifestações grotescas. Esse ventre, esquecido nas páginas do Gênesis, pode ter sido o ponto de contato entre o mundo dos homens e o caos celestial. A esposa de Caim não é apenas uma mulher misteriosa, ela é um canal, um portal, um símbolo da porta aberta para tudo o que viria a corromper o plano original de Deus. E tudo começou com uma escolha, uma união, um desejo de amar o que o céu havia rejeitado. O amor que desafia o céu gera filhos que desafiam a terra. Seus filhos não foram profetas, sacerdotes ou justos. Foram precursores da ruína. A descendência corrompida de Caim gritou ao céu e o céu respondeu com julgamento. Mas antes do juízo veio o aviso. E esse aviso pode ser ouvido hoje em meio às vozes de sistemas que ainda celebram Lameques modernos. O ventre da corrupção gerou uma herança que o dilúvio precisaria varrer. Mas a pergunta que paira é: será que essa maldição terminou por ali? A maldição de Caim não terminou com sua marca. Ela continuou fluindo através do sangue, como um rio invisível de rebelião que passava de geração em geração. E o ponto de origem foi o ventre da mulher proibida. A Bíblia não diz que ela pecou, mas diz com clareza o que saiu de dentro dela. A descendência corrompida, os filhos que herdaram o espírito de desafio, tudo isso nasceu por meio de uma mulher que escolheu se unir à maldição. E isso muda tudo. Enquanto Eva é chamada de mãe de todos os viventes, a esposa de Caim é simbolicamente a mãe dos rebeldes. O contraste é profundo e revelador. Uma gerou filhos que perpetuaram a esperança da redenção. A outra deu à luz uma linhagem que precisaria ser destruída. Isso mostra que o pecado hereditário não é apenas teológico, ele é espiritual e existencial. O que um ventre gera pode abençoar a terra ou espalhar a ruína sobre ela. Essa mulher carregava em seu corpo o DNA do julgamento. E ao dar à luz homens como Lameque, ela selava a continuidade da queda, não por acidente, mas por aliança. Uma aliança espiritual com o amaldiçoado que se multiplicou em filhos, costumes, estruturas sociais e civilizações inteiras.
O pecado se tornou cultura, a rebelião, tradição. O que começou como um ato de amor contaminado virou uma herança maldita, passada como um veneno lento e letal. Muitas vezes achamos que o pecado é individual, isolado. Mas a Bíblia mostra que ele é transmissível, não no sentido genético, mas espiritual. Há pessoas que nascem em ambientes tão corrompidos que já carregam desde cedo a influência daquilo que foi gerado fora do Éden. É como se o erro antigo ainda estivesse respirando através dos nomes que nunca foram apagados, porque suas consequências continuam vivas. E tudo isso aponta de volta para ela, a mulher esquecida na Bíblia. E aqui vai um confronto necessário. Quantos de nós carregamos legados espirituais que vêm de decisões de pessoas que nunca conhecemos? Quantos nascem em lares onde o amor já foi misturado com a maldição? A história da esposa de Caim nos lembra que o que parece romance pode ser ruína e que alianças espirituais erradas se tornam rios de destruição ao longo do tempo. Mas se essa maldição chegou até nós, será que ainda há tempo de romper com ela? A esposa de Caim pode parecer uma figura distante, perdida nas brumas do Gênesis, mas a verdade é que ela continua viva, não em carne, mas em decisões. Em todo relacionamento que começa sem oração, sem discernimento e longe da bênção, lá está ela. Nos casamentos selados por carência e rebeldia, nos amores tóxicos sustentados pela cegueira espiritual. Hoje, milhares estão dormindo com a maldição, sem sequer perceber. E esse é o alerta que ninguém quer ouvir. Quantas pessoas se unem a alguém que carrega feridas espirituais profundas, sem buscar cura nem direção? Quantos entram em alianças espirituais perigosas, baseadas em aparência, status ou atração momentânea? A mulher que escolheu Caim não foi vítima, foi cúmplice. Ela é o arquétipo de quem se alia ao amaldiçoado e, por isso, representa muito mais do que uma figura histórica. Ela representa decisões espirituais que ecoam até hoje. Muitos vivem relacionamentos onde a presença de Deus foi excluída desde o começo. Casamentos fora da direção, parcerias emocionais que são casamentos fora do Éden, onde o que une não é o espírito, mas o vazio. São vidas construídas sobre pactos silenciosos com o erro. E a consequência? Descendência corrompida, lares marcados por conflito, famílias edificadas sobre o abismo. A Bíblia chama isso de aliança com o julgado, e a história da esposa de Caim é o exemplo mais antigo disso. Essa mulher é o espelho de uma geração que troca o discernimento pela paixão, que confunde liberdade com rebelião, amor com possessão, desejo com aliança espiritual. E o mais assustador, muitas vezes o Caim da história tem aparência boa, fala doce, mas carrega consigo a marca do juízo, e quem se deita com ele sem perceber também carrega. A esposa de Caim está mais próxima de nós do que imaginamos, e talvez esteja dentro de algumas escolhas que insistimos em chamar de amor. Por isso a pergunta precisa ser feita: com quem você tem se aliançado espiritualmente? O seu relacionamento glorifica a Deus ou repete o padrão da geração de rebeldes? Você está abrindo o ventre da sua vida para o plano de Deus ou para a corrupção invisível? O propósito desse vídeo não é apenas ensinar, é confrontar. Porque muitas vezes o maior pecado não é se afastar de Deus, é se deitar com quem Ele já rejeitou. E ainda há mais um detalhe sombrio a ser revelado: ela nunca foi redimida. Em toda a narrativa bíblica, há personagens que caem, mas depois se levantam. Há redenção para ladrões, adúlteros, assassinos e até reis perversos. Mas a esposa de Caim não recebeu sequer uma chance. Nenhuma promessa, nenhum reencontro com Deus, nenhuma menção posterior. Apenas o silêncio de Deus. Um silêncio que ecoa como um julgamento. Uma mulher que amou o amaldiçoado e foi esquecida com ele. O seu nome não entrou para a linhagem da fé. Entrou para o esquecimento eterno.
Isso não é apenas triste, é um alerta. O maior castigo que alguém pode receber não é o inferno imediato. É viver a vida inteira longe da presença de Deus e depois ser apagado da história. Ela poderia ter feito parte do plano de redenção, poderia ter buscado o arrependimento, mas escolheu caminhar ao lado do homem que desafiou o céu, e o resultado foi o fim de sua linhagem no dilúvio e o fim de sua lembrança no texto sagrado. Uma mulher que poderia ser lembrada, mas se tornou um sussurro apagado. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Será que existem pessoas hoje vivendo essa mesma realidade? Pessoas que estão respirando, trabalhando, sorrindo, mas que já foram esquecidas por Deus porque escolheram alianças com o que Ele rejeitou? O caso da mulher proibida mostra que há momentos em que o céu para de insistir. Quando o amor de Deus é rejeitado por tempo demais, resta apenas o silêncio. E o silêncio, às vezes, é a sentença. Mas não se engane. O silêncio de Deus não foi por falta de poder, foi por justiça. A aliança espiritual que ela formou com Caim teve consequências eternas. E seu grito silencioso ainda pode ser ouvido por aqueles que discernem os mistérios das Escrituras. É o grito de alguém que escolheu o homem e perdeu o Criador, que abraçou o romance e rejeitou a redenção. Um grito que talvez neste momento esteja ecoando no seu espírito. E agora chegamos a um ponto final com gosto de lágrima na alma. Porque não é apenas uma história sobre o passado. É um espelho do presente. Quantos hoje estão vivendo alianças que o céu jamais reconheceu? Quantos já foram riscados da história espiritual, mas ainda não perceberam? A esposa de Caim não foi salva. E seu fim é um sussurro cortante que diz: nem todo amor vem de Deus, nem toda união é abençoada, e nem todo silêncio do céu é paz. Às vezes é julgamento do Altíssimo. A história da esposa de Caim nos obriga a olhar para o invisível. Ela não tem nome, não tem fala, não tem redenção, mas deixou um rastro profundo na linhagem humana, e talvez também em nós, porque o que importa aqui não é apenas quem ela foi, mas o que ela representa. Ela é o símbolo de escolhas espirituais feitas no escuro, de alianças construídas fora da direção de Deus, e de vidas que caminham lado a lado com a maldição, achando que estão vivendo amor. Talvez o ponto mais assustador dessa história seja perceber que o erro não começou com um assassinato, mas com uma escolha relacional. E não terminou com Caim, mas continuou em gerações que construíram cidades, sistemas e legados fora da vontade de Deus. Tudo isso começou com um sim, dito no lugar errado, à pessoa errada, no momento errado. E se essa é a raiz, talvez seja a hora de olhar para nossos próprios frutos. Com quem temos nos aliançado? O que temos gerado? É possível que você esteja em um relacionamento, uma amizade, uma sociedade, até mesmo um ministério, que foi fundado como a cidade de Enoque, sem oração, sem direção, sem Deus. E se for esse o caso, o Espírito Santo está te chamando hoje para discernir. Essa mulher não teve chance de voltar atrás, mas você tem. Você pode quebrar ciclos, cancelar pactos, romper heranças espirituais antes que elas se transformem em legados amaldiçoados. O tempo de silêncio pode virar tempo de arrependimento. Então agora eu te convido a fazer algo diferente. Olhe para dentro. Peça a Deus discernimento. Questione cada aliança. Reflita sobre cada decisão relacional à luz da palavra. A história da mulher esquecida na Bíblia pode ser uma advertência profética para a sua vida hoje. Porque talvez o que você chama de amor seja, na verdade, um caminho disfarçado de queda. E se for, é melhor ouvir esse alerta agora, antes que o silêncio de Deus se torne definitivo. Se isso falou com você, deixe aqui nos comentários o que o Espírito Santo está te revelando. E se você conhece alguém que está entrando em uma aliança espiritual perigosa, envie esse vídeo para ela, agora mesmo. E claro,
Se você quer mais curiosidades bíblicas escondidas, histórias não contadas e revelações espirituais profundas, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like neste vídeo, porque ainda tem muito mistério sendo revelado e você não vai querer perder.